Olá, queridos alunos! Nós aqui novamente unidos, professora Suzana, dando então continuidade às nossas dicas para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos iniciar então o nosso estudo de regimento interno. Vamos ver questões específicas de como são cobradas então as regras de regimento interno. Vamos separar em vários tópicos diferentes de dicas, bem como de questões específicas de regimento interno. Vamos então acessar os nossos esquemas e questões para que possamos fazer a explicação. Hoje a dica então vai para a organização das sessões dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos vários tipos de nomenclaturas diferentes com funções para sessões. A primeira das sessões é a sessão preparatória. A sessão preparatória acontece 2 vezes a cada legislatura. Ela acontece, então, no primeiro e no terceiro ano da legislatura. No primeiro ano, data específica, que é dia 30 de janeiro, e no terceiro ano da legislatura, na segunda quinzena de janeiro. Para o que serve esta sessão preparatória? É para a eleição dos membros da mesa, bem como a comissão representativa, cuja dica de mesa e comissão nós vamos trabalhar em outro vídeo. A segunda sessão que nós temos com nomenclatura específica é a sessão solene e ela acontece uma vez a cada, de 31 de janeiro e acontece uma vez a cada legislatura, ou seja, no primeiro ano da legislatura. Mas existem dentro da Assembleia Legislativa mais 8 tipos diferentes de sessões solenes a cada sessão legislativa. Então, a sessão solene do dia 31 de janeiro é para a posse e instalação da nova legislatura. Então, ela acontece somente a cada 4 anos. Mas nós temos sessões solenes dentro da sessão legislativa de cada ano, conforme determinado pela Assembleia Legislativa, que é, por exemplo, a Semana da Pátria, a Revolução Farroupilha, Dia Internacional dos Trabalhadores, né, Dia Internacional da Mulher, entre outras situações previstas específicas para ser considerada, então, sessão solene. Além da sessão preparatória e da sessão solene, nós temos a sessão legislativa ordinária, que é quando efetivamente os deputados estaduais começam a trabalhar. Eles então começam a trabalhar no dia 1º de fevereiro, vão até dia 16 de julho, retornam no dia 1º de agosto e vão até dia 22 de dezembro. Temos então 2 períodos dentro de uma sessão legislativa ordinária. Lembrando que em nível federal começa no dia 2 de fevereiro. E o regimento interno diz que esta sessão, então, ela pode ser, a legislativa ordinária, pode ser prorrogada por no máximo 3 sessões a requerimento de 1/3 dos deputados e por deliberação da maioria absoluta, então tem que passar pelo plenário. Lembrando que nós temos 55 deputados estaduais, porque o cálculo para definir o número de deputados estaduais é definido em cima do número de deputados federais. Então, se for até 12 deputados federais, multiplica por 3. Quando é acima de 12 deputados federais, acrescenta 24. Então, o Rio Grande do Sul elege 31 deputados federais. Então, 31 mais 24 são 55 deputados estaduais. Então, 1/3 destes 55 para requerer e metade mais 1 destes 55 para decidir essa prorrogação. E a sessão legislativa ordinária, ela se divide internamente no regimento nas sessões das comissões técnicas e nas sessões plenárias. Então, as sessões das comissões técnicas, elas acontecem no turno da manhã, terças, quartas e quintas. Já as sessões plenárias acontecem à tarde, terças, quartas e quintas. Temos ainda a sessão extraordinária, que acontece então no recesso parlamentar, caso seja necessária a sua instalação, e quem pode requerer a sua instalação é o governador, o presidente, ou seja, o presidente da Assembleia Legislativa, em caso de instauração de procedimento em relação a um parlamentar, ou então em relação a situações excepcionais, como estado de sítio, estado de defesa e intervenção.
E ainda pode ser requerida a instalação pela maioria dos membros da Assembleia, e neste período, então, quando estes deputados são convocados extraordinariamente para trabalhar, e lembrando sempre em relação àquele assunto específico que eles foram demandados, não terá ônus para o Estado, ou seja, ônus a mais, porque eles já estão recebendo, porque estão em férias. E a última sessão com um nome diferente que nós temos é a sessão especial. A sessão especial ela é específica para comparecimento de autoridades. Quais são essas autoridades? O governador, para prestar contas em relação aos serviços do Estado, onde ele tem 20 minutos para poder falar. Os secretários de Estado, quando são convocados, então, em relação a um determinado assunto específico, eles têm, cada secretário tem 15 minutos para falar. O Ministério Público, para prestar contas perante a sociedade, que é através da Assembleia Legislativa, e ele então comparece no primeiro semestre da sessão legislativa, e a Defensoria Pública, que hoje também tem autonomia para se auto-administrar, também presta contas para a sociedade através da Assembleia Legislativa e o faz então no segundo semestre da sessão legislativa. Assim, vejamos duas questões de prova. Olha essa questão aqui que junta todas as sessões. Então, olha o que diz o primeiro item aqui. Sessão preparatória acontece no dia 30 de janeiro, no primeiro ano da legislatura, e no terceiro ano da legislatura, na segunda quinzena de janeiro, bem como no terceiro ano da legislatura, para a eleição da mesa e comissão representativa. Correto, né? Exatamente quando acontecem a sessão preparatória. Sessão solene ocorre no dia 31 de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos deputados, ocorrendo 9 sessões solenes por ano fixadas pela mesa. Certo, né? São 9 sessões, então, que acontecem, sendo que no primeiro ano da legislatura acontece a posse. Certo. Na 3. Sessão legislativa ordinária ocorre do dia 1º de 2 a 16 de junho, né? E 1º de agosto a 22 de dezembro. Não, aqui está errado, porque não é 16 de junho, é 16 de julho, né? Então, por isso que aqui, na verdade, a 13 está incorreta. Na 4, sessão extraordinária ocorre no período do recesso parlamentar e pode ser convocada pelo governador do estado, presidente da Assembleia Legislativa e a maioria dos deputados estaduais com ônus. Não, é sem ônus no caso da convocação extraordinária. E a 5, sessão solene, é a sessão reservada para o comparecimento do governador do estado, secretários estaduais, procurador-geral de justiça e defensor público do estado. Correto. Então, aqui nós temos a 1, a 2 e a 5, só correta. Nós não temos essa alternativa em específica, essa questão pode ser discutida e anulada, né, em função de não ter uma resposta em específica. Mas eu trago exatamente para vocês verem que está correta aqui a 1, a 2 e a 5. Está errado a 3, porque não é 16 de junho, e não está correta a 4, porque não é com ônus para o estado. Vejamos mais uma questão que diz assim, novamente em relação às sessões, e aí ela coloca daí todos os tipos de sessões da seguinte maneira. Então, ela pergunta, quais são, né? Preparatórias, ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes e itinerantes. Então, eu trouxe essa questão, tá? Porque ela é de uma outra Assembleia Legislativa, de um outro estado, onde tem a sessão itinerante. No nosso caso, Rio Grande do Sul, nós não temos essa sessão itinerante. Então, né, nós não temos esta sessão específica, nós não temos o nome de sessões supletivas. Então, esta questão trazida aqui para o Rio Grande do Sul, nós só temos as preparatórias, as ordinárias, as extraordinárias e as especiais, certo? Então, trazendo questões aí aplicadas em outros estados para verificação de como podem ser essas questões colocadas aqui no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, onde a gente então aplicou as sessões, verificou como funcionam as sessões dentro do regimento interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que nós temos diferença em relação a essas sessões para outros estados. Então, como nós temos pouquíssimas questões
Em termos de Rio Grande do Sul, eu não tenho como trazer somente questões daqui, por isso eu trago questões de outros locais e faço a adequação em relação ao que nós temos dentro do nosso regimento interno. Então, nós temos que cuidar que aqui, em termos de sessões, nós temos nomenclaturas e finalidades um pouco diferentes em relação ao que acontece nos outros estados. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai continuar o regimento interno e vamos trabalhar, então, a questão da organização da mesa e do seu presidente. Bom estudo e até o nosso próximo encontro.